Já cá estamos para mais uma parte da manhã informativa. Agora em estúdio, o Filipe Esteves, diretor-geral da HP2IT. Filipe, bom dia. Olá, bom dia. Bem-vindo. Obrigado Tudo pelo bem, convite. de saúde, que é o mais importante. Está tudo bem, sim senhor, obrigado. Ainda bem. Vamos passar em revista novamente as capas dos principais diários desportivos nacionais, recuperando essas declarações de Luís Filipe Vieira, seguindo a boleia do Record, que tem o presidente do Benfica em grande plano, tal como as confissões feitas ontem em entrevista à ABTV. Havemos de conquistar um penta. Se as coisas normalizarem, vamos arrancar a sério. Luís Filipe Vieira, que garante clube sólido e promete títulos. Também aqui outras declarações em perspectiva. Tínhamos 2 jogadores vendidos por 100 milhões cada um se não fosse a pandemia. Bruno Lage continuará mesmo que não seja campeão. Pinto da Costa diz uma coisa hoje e outra amanhã. Palavras de Vieira, que disse também que a denúncia no caso Malachau é ridícula e vem do Norte. Tive de mostrar ao operador televisivo que não estava conivente com Proença, o presidente da Liga Portugal. Na capa do jornal O Jogo, só com super bom senso, é isso que surge em letras gordas. Polícia admite presença dos Super Dragões em Famalicão desde que se comportem. Futebol Clube do Porto chamou a claque para pedir explicações, com o líder da claque Super Dragões a escrever à Diretora-Geral da Saúde para receber orientações. Cafés avisados de que haverá fiscalização nesta retoma da Primeira Liga de Futebol. Vamos ainda espreitar a capa do Diário Desportivo A Bola. Lage continua, seja campeão ou não, garantia de Luís Filipe Vieira, nas vésperas do regresso do futebol aos relevados. Uma das declarações nessa entrevista concedida ontem pelo dirigente máximo das Águias. Está aí o regresso do futebol e, Filipe, também está aí este debate que vai acontecer amanhã, o estado do futebol pós-Covid-19. O timing é o ideal? O timing é o ideal. Nós decidimos, não queríamos passar muito para o fim do mês de junho, queríamos começar antes de começar a retomar a Liga. Sim. E a razão de nós termos criado este evento da manhã é darmos a oportunidade às pessoas que trabalham nos clubes. Neste caso nós temos 2 diretores de operação, um time de managers da formação, e o João Paulo Costa, que é o coordenador do Gabinete de Futebol da Escola Superior de Desporto Rio Maior, dar a oportunidade a eles, ao público e aos nossos seguidores, de perceberem realmente o que é que se passa nos clubes. Sim. Ao invés de termos sempre um presidente, um treinador, um jogador a falar da retoma, o regresso aos treinos, perceber o que é que realmente aconteceu nos clubes, se eles estavam preparados para isto ou não. Vai ser engraçado vermos isso e como é que eles podem prever ou antecipar que volta a acontecer e como é que vão gerir essa situação. Sim. Falava também neste debate de uma forma inclusiva e online. Online Força vai dos ser força dos tempos. Era um desejo nosso de fazer este tipo de evento presencial. Sim. Mas as circunstâncias são o que são. Sim. E é uma possibilidade de, assim, termos toda a gente que quer assistir, ao contrário de fazermos num outro espaço, toda a gente possa assistir, toda a gente possa participar. Vamos ter no final perguntas e respostas para os convidados e que é uma oportunidade muito boa de mostrar aquilo que as tecnologias podem fazer, disponibilizar a informação, e não é nada mais do que aquilo que os nossos filhos também estão a fazer hoje em dia em telescola. Ter informação e partilhar aquilo que é as experiências dos nossos convidados. Sim, olhando também às presenças neste debate, profissionais do Sporting, Vitória Sport Clube, Estoril Praia, há pouco referia também a Escola Superior de Desporto de Rio Maior. Foi desde logo um desafio ter representantes tão diferentes unidos no mesmo evento? Foi muito mais fácil. Sim. E a aderência foi muito mais rápida do que eu estava à espera. São pessoas que nós conhecemos, mas com isto é sempre difícil que uma pessoa que trabalha no interior de um clube venha a público falar. Sim. Nós não vamos concretamente falar daquilo que se passou, ou que se passa no Sporting, na Vitória, no Estoril, mas daquilo que é a opinião deles e daquilo que eles viveram também durante este período, porque também não foi fácil para eles a nível pessoal, do staff dos clubes. Temos aqui pessoas que trabalham com a formação, que foi um problema, e é um problema completamente diferente daquilo que são os jogadores profissionais. Temos um insight, temos a Liga a começar daqui a 2 dias, e temos 2 semanas de trabalho, ou nem tanto. Sim. Por isso, não há nenhuma pré-época, em nenhuma ano anterior, que tenha tido um período tão curto de tempo. Ou seja, esta questão que se fala agora e cada vez se começa mais a falar das lesões, sim, vai acontecer, é uma realidade, porque não vai haver jogos de treino, não é? Sim. Não há jogos de preparação.
se vamos entrar em competitivo daqui a 2 dias e há uma precaução que tem que ser redobrada com os jogadores. Sim. E olhando também precisamente a essa retoma, na sua opinião, Filipe, e ainda sem a realização deste debate e essas opiniões que vão surgir amanhã, estava Portugal preparado para esta mudança que vamos assistir a partir de agora, com estádios sem público, com todos os cuidados a ter, que naturalmente já foram introduzidos no dia-a-dia dos jogadores e das equipas? Eu acho que nem Portugal estava, nem qualquer outro país, seja a nível de desporto, seja a qualquer outra esfera, estava preparado para isto. Sim. Quer dizer, o futebol é um desporto que cativa as pessoas. Tem o fator humano, por isso é que torna o futebol o desporto que é, o desporto rei. Obviamente, fazer um jogo à porta fechada vê-se de tempos a tempos em alguns países por algum castigo, mas realizar todos estes jogos, não é? É engraçado que vi um jogador há pouco tempo de um clube da Primeira Liga a dizer que, obviamente, que há microfones no estádio e que a comunicação deles vai ter que ser diferente. Agora, pensando que um jogador que tenha 29 anos, passou os últimos 15 anos da vida dele a jogar e a dialogar com os seus colegas de forma livre, vai ter que agora, a meio do jogo, pensar naquilo que vai dizer, ou mesmo a informação que é trocada com os árbitros, com os treinadores, quer dizer, só por esse pequeno facto, não é, que não tem nada a ver com o jogo jogado, é uma realidade completamente diferente. Os portugueses vão poder ver em casa, vão poder se juntar aos poucos, não é? Respeitando as regras de confinamento, mas não é a mesma coisa, não é? Nós temos de vibrar, não é? E eu lembro-me disto, como todos estávamos a ver a Seleção Nacional e todos vibrámos em casa, não estávamos lá no estádio, não é? Eles estavam a jogar noutro país, mas mesmo para os jogadores vai faltar aquele elan mais de jogarem em casa ou jogar fora, não é? Sim. E que vai ser importante, mas o que nós todos queremos é que o desporto volte e que o futebol volte. Aquilo que está a acontecer na Alemanha, já com a retoma do campeonato em andamento, ajuda a prever o contexto com que os jogadores vão entrar em campo por cá? Ajuda a prever, mas é impossível neste momento os clubes conseguirem controlar aquilo que vai acontecer. Porque dentro do jogo, em ritmo competitivo, e sabendo que um jogador não faz um jogo vai fazer 3 meses, na prática, qualquer esforço extra que ele faça, por muito que tenham sido aplicados os planos de treino em casa, seja o que for, não é a mesma coisa. Uma falta de mobilidade, uma falta de exercício que em 2 semanas de trabalho não se consegue trabalhar. E um jogador que arrisque mais um pouco para uma recuperação de bola ou num remate pode significar uma lesão. Sim. E viu-se a quantidade de lesões. Há esta questão da Liga das 5 substituições, que é poderia ser um fator importante para debelar isso. Mesmo assim, a reação do corpo humano é muito difícil de prever no jogo. Sim. E olhando também às preocupações que naturalmente existem, quer para os jogadores, treinadores, os próprios árbitros, são preocupações distintas nesta fase pós-Covid, ainda que a pandemia continue? Não, elas são distintas. Para os árbitros, a partir do momento que todos os jogadores são testados e que existe este controle, é uma preocupação, diria que é uma preocupação menor. Os treinadores sabem também perfeitamente aquilo que poderá acontecer e têm que estar preparados para isso, não é? Desde antemão, eu diria que os treinadores vão ter que entrar em campo desta primeira jornada com muito mais do que um plano B ou um plano C, no caso de uma lesão de um determinado jogador-chave na equipe, tipicamente num jogo normal, trabalhando com os jogadores todos os dias durante meses, não é necessário tanto planeamento, diria eu. Sim, e olhando também a outra das consequências que tem a ver com o calendário, porque com esta interrupção teremos naturalmente uma próxima temporada a acontecer mais tarde, teremos também um período de férias mais curto, previsivelmente, para os jogadores. Tudo isto são consequências diretas desta pandemia. Temos discussão também amanhã no debate online? Temos discussão, e em especial em 2 áreas. Quando estamos aqui a considerar os jogadores profissionais, sabendo perfeitamente penso que não existe datas fechadas para o início da próxima época, vai haver um período curto de férias. Ou seja, eu encararia isto quase como a pré-época é o final desta época. Tirando que as equipes técnicas sabem que não podem ter um período alargado de férias, porque todo o trabalho que vão realizar agora não vão ter tempo para fazer uma pré-época normal, no início da próxima época, por isso vão ter que juntar as 2 fases. Quando estamos a falar de formação ou outro tipo de campeonatos, a situação é muito pior. Vamos a falar de jogadores que vão estar 6 meses praticamente sem competir. E quando estamos a falar de jovens, são 6 meses sem competir, que eles nunca fizeram. 6 meses, não digo 6 meses de confinamento, mas muitos meses de confinamento, muito tempo sem competir. E sem as dinâmicas de grupo? Sem as dinâmicas de grupo e a necessidade, estamos aqui a falar de equipes sub-23 ou júniores, sub-18, que muitos deles, tanto em Portugal como noutros países, vão ter que subir aos escalões superiores, não é? Porque este é outro impacto do Covid no mercado. Um dia vamos ver se será um impacto positivo ou não, que é, obviamente, o mercado de transferências vai ter uma queda enorme. E que vai obrigar os clubes, obviamente, a olhar para dentro. Esta é a consequência positiva. A consequência positiva, neste caso para Portugal, porque visto o talento nós temos as camadas jovens,
Isto é um empurrãozinho aos clubes para conseguir apostar nos nossos jovens em vez de ir buscar jogadores a outro país. A consequência negativa é porque quando os clubes, tanto em Portugal como noutros países, fazem os seus orçamentos, perspectivam vendas. Sim. E essas vendas não vão existir, ou pelo menos não vão existir do nível que era pretendido. Sim. E precisamente tendo em conta as diferenças entre os clubes, nem todos vão olhar para a formação de igual forma? Eu diria que eles vão ter que olhar. Desta vez vão ter que olhar, porque estamos a falar de clubes de topo da Primeira Liga, ou estamos a falar de clubes da Segunda Liga. Sim. Porque, tanto nas duas ligas existem sempre contratação de jogadores, estrangeiros ou portugueses, seja o que for. Eles vão ter que forçosamente reforçar os seus plantéis e ter os seus jovens, que vão chegar aos clubes principais, prontos para competir. Não há maneira de fazer isto de outra forma. Mas isto, eu diria que não se alastra só a Portugal, ou a Espanha, ou a Itália, ou a França, ou outros países, porque é verdade que este mercado de transferências, todo o scouting que foi feito no início desta época, tem um impacto diferente no final da mesma. Já porque não sabemos quantos jogadores vão estar lesionados daqui a um mês, primeiro, não é? O mercado de transferências que será muito curto, porque acabando uma época, havendo um período curto de paragem, irá recomeçar a sua época seguinte, logo a seguir. Ou seja, isto é tudo uma nova realidade. Quer dizer, nem os clubes, nem os dirigentes, scouts, mesmo os próprios atletas vão estar preparados para aquilo que vai acontecer nos próximos meses. Nós, na nossa atividade profissional normal, não é? Mais ou menos, vamos voltar à normalidade. Não é? Trabalhando mais tempo em casa, é uma consequência que é esperada por todos, mas temos um plano. Sabemos quando é que os nossos filhos vão regressar à escola, ou não. Sim. Mas para o desporto em geral, isto não é só do futebol, porque fala-se muito de futebol, mas a verdade é que todo o outro desporto parou. Sim. Quando é que eles vão regressar? Quando é que vão regressar as competições? Porque é disso que eles dependem, não é? E é importante que todo esse planeamento que foi feito e que está a ser feito neste momento, até regressar, até acabar o estado de emergência, os clubes não podiam preparar as datas para regresso porque não sabiam quando é que iria regressar. Felizmente Portugal é um exemplo em termos de combate ao Covid-19, mas outros países não foram. E vimos agora que os clubes de Espanha voltaram esta semana e vão competir dia 11. Sim. Isso, nem 2 semanas têm de trabalho tempo, para preparar o campeonato. Nós, pelo menos, tivemos, penso eu, vamos ter 2 semanas e, a maior parte dos clubes, 2 semanas e qualquer coisa para trabalhar. Mas há clubes que vão ter uma semana e vão competir, e somos clubes do topo da Europa. Filipe, temos estado aqui a falar sobre o pós-Covid-19, mas olhando ainda ao período de confinamento, parece-lhe que em Portugal os jogadores e treinadores conseguiram contornar o distanciamento social de forma eficaz? Contornar é difícil, e isso viu-se continuamente durante este período, os exemplos de jogadores que, vamos a falar de atletas que não estão habituados propriamente a ficar confinados. Sim. Talvez em período de um dia antes em estágio, e é o máximo. Não pelo menos num período tão alargado. Num período tão alargado. E é difícil, para além de terem um ritmo de trabalho, uma disciplina de trabalho diária, que não tiveram, porque é impossível ter em casa a mesma coisa que têm num centro de treino. Acredito que tenha sido extremamente difícil para eles, não é? Porque é uma atividade profissional ao ar livre, para todos os efeitos, não é? Não estarem em casa, com muitas viagens, com muitas deslocações, com muito público sempre a puxar por eles, que o confinamento tinha sido muito difícil. E muito difícil para os treinadores conseguirem controlar e gerir esta situação. Ou seja, é mesmo uma situação também de gestão a nível humano, como conseguir controlar as ânsias dos jogadores de voltar à competição, a motivação deles e garantir que eles cumpram essas normas. Mas acho que mesmo chegando a esta altura, todos eles já perceberam, ou todos eles percebem, a importância que foi o confinamento e as regras e as medidas de segurança que eles têm que continuar a ter, porque ainda faltam, penso, 10 jornadas. 10 jornadas. Isso é muito tempo e eles sabem, ou foi-lhes indicado em normas da DGS, que jogo, ou treino, casa, treino, jogo. Regras bastante apertadas. Ontem tivemos aqui a oportunidade de escutar o psicólogo Pedro Almeida, que falava efetivamente do peso da pandemia em termos psicológicos para os intervenientes no jogo. Parece-lhe que o principal desafio nesta altura se coloca a esse nível, em termos anímicos? Em termos anímicos, sim, e diria mais, isto agora respondendo, por exemplo, para lá da formação, esse problema existe e ainda vai ser agravado, porque não regressaram aos treinos, nem vão regressar tão depressa aos treinos, a nível de campeonatos da formação. A nível dos jogadores profissionais, há uma questão anímica, porque se eles pudessem regressar à competição e terem o estádio cheio, é completamente diferente. Não é? Tivessem a chegar na sua carrinha ao estádio e tivessem milhares de adeptos a puxar, não é? E temos agora a questão dos Super Dragões, não é? Querem dar esse apoio. Ainda cá fora é discutível se o devem fazer ou não, mas acho que toda a gente compreende porque é que o querem fazer. Não é? É difícil puxar por um jogador. Tenho certeza que foi difícil puxar por eles em casa, em termos de treino, e agora dizer-lhes que vão ter que jogar num estádio vazio
e ter que ter o mesmo nível de empenho e de motivação num outro estádio, numa outra grande noite de futebol, é complicado. Já estamos na reta final da nossa conversa, mas Filipe, pergunto-lhe, e pegando precisamente neste tema dos Super Dragões, esta vontade dos adeptos que seguem habitualmente a equipa continuarem a fazê-lo, é legítimo que isso aconteça e há aqui uma adaptação que tem de ser abrangente também e alargada aos próprios adeptos. Que conselhos daria àqueles que querem seguir as equipas nesta altura, quando tanto se apela ao distanciamento social, mas há uma vontade maior? Eu diria que vai sempre haver uma franja de adeptos, e isso é que torna também o futebol o que é, Sim. que não vão conseguir. Vivem, não é? Estamos a falar daquelas pessoas que têm as suas varandas decoradas, os seus carros com autocolantes, com cartazes, tudo, vivem o futebol e têm que sair, têm que manifestar esse amor que têm ao seu clube. Agora, eu diria que, e se nós olharmos para aquilo que são a geração de jogadores de futebol que nós temos hoje em dia, que todos eles têm contas de Instagram e redes sociais, não é? E que, se for preciso, passam mais tempo tirando o futebol ligados nessas redes, eu diria para os adeptos manifestarem o seu carinho pelos jogadores. Formas alternativas. Ou isso, se ganharem o jogo ou não, porque eles também já estão habituados a isso, de mostrar o seu afeto ao clube e aos jogadores dessa forma. Porque não, se todos nós usamos redes sociais, é verdade, não há forma de dar a volta a isto, tanto os jovens como hoje em dia, cada vez mais os mais velhos já usam redes sociais, mostrem o seu amor ao clube e a sua dedicação dessa forma. Filipe, amanhã o debate online no estado do futebol pós-Covid-19, inscrições gratuitas, mas obrigatórias? É obrigatório, mas vai ser publicado o link, durante o dia de, não sei se é o dia de hoje, que toda a gente pode só clicar no link e assistir gratuitamente. A inscrição era uma forma de nós também sabermos quantas pessoas vamos ter, mas o link vai ser público, toda a gente que queira assistir pode assistir a partir das 5h30 da tarde. Diria Cristiano Ronaldo, fácil. Fácil. Muito obrigada, Obrigado, Filipe, e continuação de bom trabalho. Obrigado. Muito obrigada.